externar a Deus a minha gratidão por esse privilégio de poder estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Nós chegamos ontem à tarde. Minha menina mais nova, a Alicia, ela faz um exame de 6 em 6 meses da cabeça. Ela tem um probleminha, toma um remédio. E nós viemos para trazer ela para fazer esse exame. E já aproveitamos também a oportunidade das férias delas, das meninas, ali da escola. E vamos passar alguns dias aqui, junto com a família. Então, estamos por aqui. Chegamos segunda à tarde. Esse fim de semana foi um fim de semana muito abençoado, lá em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha. Nós fizemos um trabalho ali, a Viva Vale. E o pastor, é o costume, presbítero Douglas Dias esteve ali esse fim de semana ministrando ali pra gente. Ele foi uma bênção. Ele ministrou ali pra gente ali sábado e domingo. E foi uma noite de avivamento ali, nós ficamos muito felizes. Foi uma bênção e nós chegamos segunda. Antes de entrar na palavra, eu quero dar alguns testemunhos, falar algumas coisas que o Senhor tem feito ali no nosso meio. Nós mudamos para lá dia 17 de janeiro, para o Vale do Jequitinhonha. E nós mudamos para lá. A única coisa que a gente conhecia assim, era bem pouco, porque numa das oportunidades que eu tive de poder passar lá na cidade, nós não ficamos ali 15 minutos. Nessa oportunidade, o pastor André, que hoje está pastoreando o Jardim Luiz ali, estava comigo, estava eu, o pastor André, a Liliana, a esposa do pastor André, e a Rafa. Nós entramos pela cidade, descemos, passamos pelo centro e saímos. E ali a gente só conheceu a cidade dessa maneira. E aprove a Deus de falar fortemente conosco, ao nosso coração, e Deus foi preparando, encaminhando as coisas, e nós fomos para lá, sem conhecer ninguém. E chegamos numa cidade, acreditando numa promessa e numa direção de Deus. Porque o segredo não é o lugar, o segredo é a mão de Deus estar contigo. O segredo não é o lugar, não é o bairro, não é a igreja. O segredo é você estar na direção de Deus. Nós chegamos numa cidade sem conhecer ninguém. E ali nós começamos a conversar com o pessoal. E o pessoal, de onde vocês são? Nós somos de Franca. O que vocês vieram fazer aqui? Nós somos um casal de missionários, nós viemos plantar uma igreja aqui. E aí passou a primeira semana, eu falei para a Rafa, Rafa, vamos começar um ponto de pregação aqui na garagem de casa. Ali tem uma garagem, lá na minha casa tem uma garagem bem grande. Vamos. E aí eu comecei a chamar os vizinhos, fiz um vídeo, peguei um ponto estratégico ali da cidade, fiz um vídeo e pus no Instagram, porque antes de mudar para lá eu já mandei solicitação para todo mundo do Instagram, para o prefeito, para os vereadores, mandei para todo mundo. Falei, eu preciso que a cidade saiba que eu estou aqui. Fiz um vídeo e pus no Instagram e chegou o dia. Eu peguei amizade com 2 famílias e eles moram do outro lado da cidade. Lá é uma cidade pequena, de 9 mil habitantes, só que ela é muito esparramada, é no meio das montanhas. As casas é no meio dos morros. E aí lá o pessoal, a maioria, grande parte não tem condição. Não tem condição, anda de pé. Lá eles trabalham o mês inteiro numa loja, num comércio para ganhar 500, 600 reais por mês. Essa é a faixa de salário lá. E aí eu peguei e fui buscar essas 2 famílias. Eu busquei a primeira, na hora que eu busquei a segunda, estava cheio de carro na porta de casa. Moto, bicicleta e um monte de gente. Eu olhei e falei, meu Deus, de onde que é esse povo, Jesus? E aí eu parei, fiquei meio assustado e comecei o culto. E ali eu preguei a primeira vez, o primeiro ponto de pregação, deu 42 pessoas na garagem de casa. Eu falei, meu Deus. No segundo culto deu quase 60 pessoas para a glória de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Eu levei 53 cadeiras daqui, ficou gente em pé lá na garagem. E aí nós ficamos 2 meses ali fazendo o culto na garagem de casa.
Dia 17 agora de julho que passou, fez 4 meses da igreja. Fez 4 meses que nós inauguramos a igreja. Nós mudamos para a igreja, inauguramos e começamos a evangelizar e a pregar. Prega terça, prega quinta, prega domingo, prega terça, prega quinta, fora as visitas, né? E aí a gente foi pregando, e para a glória de Deus, irmãos, no 3º mês que já tinha feito, que nós tínhamos inaugurado a igreja, nós levamos 6 almas para o batismo. Não, dá um glória a Deus mais forte aí, irmão. 6 almas para o batismo nós levamos. Pastor Isaac esteve lá conosco, fez o primeiro batismo, nós ganhamos. Eu peguei amizade com uma vereadora lá, e eu falei assim, ó, é o seguinte, eu fiquei sabendo que um dos sítios mais bonitos que tem aqui da região é seu, eu queria ver com a senhora, o que a senhora pode fazer. Ela falou, não pastor, eu vou dar o sítio para você, não vou te cobrar nada não. Eu falei, glória a Deus. Aí a gente foi fazer um almoço, ela falou assim, ó, já traz as coisas para mim no sábado, que eu tô indo já pro sítio lá, eu dou uma adiantada. Na hora que a gente chegou no domingo lá com o pessoal, o almoço já estava quase pronto, ela fez quase todo o almoço. Nós levamos um ônibus com 40 pessoas e foi mais de 10 carros, para a glória de Jesus. Deu quase 100 pessoas lá, foi ou não foi, meu pastor? E aí nós fizemos o batismo, dia 2 de junho. E agora, dia 14 de julho, nós batizamos mais uma alma. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Então o Senhor tem trabalhado de uma maneira extraordinária lá. Eu tenho falado que nós temos vivido um avivamento ali. E quando eu falo avivamento, não é poder, não é língua estranha, não é sapatear, não é rodopiar. Nós temos vivido um avivamento, salvação de almas. Você fala, pastor, pastor, missionário, do jeito que você quiser. Irmão Jason, mas quantas pessoas vocês estão lá? Nós estamos com aproximadamente umas 40, 45 pessoas lá, com 4 meses que nós inauguramos a igreja, irmãos. Dá um glória a Deus. Então assim, nós temos vivido uns milagres ali, sabe? Tem uma moça, uma jovem de 15 anos. A gente foi conversando, ela começou a ir na igreja e a gente começou a evangelizar. E o Espírito Santo colocou no meu coração de cuidar daquela jovem. E eu e a Rafa abraçamos ela. Nós começamos a conversar e ela muito insegura, ela foi se abrindo de pouquinho em pouquinho conosco, até ela começar a se abrir o seu coração e a falar a respeito da sua vida. E ela confessa ali pra gente, numa conversa, que ela foi violentada com 6 anos de idade. Naquela região, irmãos, tem muita pedofilia, tem muito estupro. É uma região muito pesada ali. Infelizmente o inimigo tem investido muito nas famílias. E ali ela abriu o coração e falou que ela tinha sido violentada aos 6 anos de idade, e ela tomou nojo de homem. E ela não gostava de homem. E nós evangelizando ela, e ela pegou, eu falei, filha, vamos caminhar junto. E a gente abraçando ela, acolhendo ela. E ela pegou e falou, confessou também, porque um dia ela chegou no culto lá com uma aliança. Eu falei, uai, você está namorando? Ela ficou meio sem graça. Eu falei, eu estou doido que seu. Você começa a namorar e não fala nada para mim, não pede para mim? Eu quero saber quem que é seu namorado. Mas eu já desconfiava, né? Eu quero saber quem que é seu namorado. Você não me apresentou seu namorado? Eu quero saber quem é seu namorado. Ela ficou sem graça, depois ela pegou e falou assim, pastor, é uma menina. Eu falei, Ela falou, E eu não falei para ela que ela tinha que largar. Eu falei, não, você tem que parar com isso, você vai para o inferno. Eu não falei nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que Deus vai falar com ela quando eu abrir a Bíblia para pregar no púlpito. Aqui, ó, isso aqui que muda, ó. Fala assim, ó, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O meu papel é pregar o Evangelho. E eu falei assim, tá, vou tratar com ela na palavra. E fui, abracei ela e falei assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. E aconselhei ela e tudo. E fui pregando. E preguei, fui pregando. Aí depois ela chega sem aliança. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Aí ela chegou no culto sem aliança. E aí eu sentei, a gente foi comer um lanche com os jovens ali da igreja, eu e a Rafa. E quando a gente saiu para comer um lanche, eu sentei com ela, comecei a conversar com ela. Ela pegou e falou assim, pastor, eu larguei. Eu falei, o quê? Você largou? Falou, larguei. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu quero batizar.
E ela começou a chorar, aleluia. Oh, Espírito Santo. Ela começou a chorar e pegou e falou assim: pastor, eu quero um homem de Deus para minha vida. Eu falei: filha, Deus vai te dar um homem de Deus, vai cuidar de você, você vai ter filhos, Deus vai fazer muitos milagres na sua vida, você vai viver grandes promessas de Deus nessa terra. Estamos lá cuidando dela. Ela falou: visita ela, vai lá em casa, minha mãe quer te conhecer. E aí todo mundo: vixe, a mãe dela é doida. Só que eu não imaginava que era muito doida, além daquilo que eu imaginava. Eu cheguei, irmãos, na hora que eu cheguei para fazer a visita na casa, mas pensa numa casa, pastor Douglas e Tanilha, dava até medo de entrar. E aí eu cheguei, a Rafa, as meninas. Na hora que eu entrei dentro do portão, ela trancou o portão. Eu olhei. Na hora que eu entrei na sala, ela fechou a porta da sala, trancou a sala. Eu falei: por que você está trancando essa sala? Pode abrir esse portão aí. Falei para ela. Não, deixa fechado. E xingando, irmão. Pensa numa velhinha que xinga. E xingando, só que eles na mão pela. Ela falou: em primeiro lugar, para mim continuar conversando com você pode parar de xingar. Tô doido com você, xingação. Ela: tá bom. E aí eu conversando com ela, ela xingava: para de xingar. Toda hora eu danando com ela. E aí a Rafa pegou e falou assim: você vai fazer o seguinte: toda vez que você for xingar, você vai falar: Jesus é bom e Jesus é misericordioso. Em vez de você xingar, você fala que Jesus é bom. Ela falou: então escreve num papel aí. E aí a Rafaela escreveu no papel. Falou: cola na sua geladeira. Ela foi e colou na geladeira. E aí eu falei: agora toda vez que você for xingar, você vai olhar para o papel na geladeira e vai falar: Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Ela não saía de casa. Fazia 6 anos que ela estava com depressão, ela, e não punha o pé para fora de casa. Fala assim, 6 anos. 6 anos. Fui lá, fiz essa visita para ela, abracei ela. E pensa assim, rolou a química, pastor Israel. Pensa numa velhinha que fazia 30 anos que eu conhecia essa velhinha. E eu abracei ela, fez um café lá, tomei um café dela lá e abracei ela e conversei com ela e tudo. No outro dia, imagina quem chega no culto. A dona Lourdes. E pensa numa velhinha que falou na hora do culto. Eu pregando, ela pregando embaixo. Eu falava: ela é assim mesmo, pastor. Eu falei: tá bom, já teve a oportunidade, agora fica quieto um pouco, deixa eu pregar agora. Ela tumultuou o culto, mas foi uma bênção, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom, irmãos, Jesus é bom. Então nós temos vivido grandes bênçãos lá, sabe? O Senhor tem trabalhado de uma maneira muito linda. Deixa eu compartilhar um texto com vocês. Amém? Acharam aí? Eu comi quase o tempo todo falando, mas vou ser objetivo aqui. Porque eu estou acostumado a pregar mais tempo lá, sabe? Mas nós vamos ser mais rápido aqui. Entenda, antes de ler o texto, entenda o seguinte. Presta atenção, lá eu prego 1 hora mesmo, mas eu gosto mais de... Nossa, pensa no negócio tanto que eu gosto. Vamos lá, irmãos, olha aqui para mim. Essa é a última carta do apóstolo Paulo, ok? Essa é a última carta do apóstolo Paulo que ele escreve. Então Paulo escreve essa carta em sua segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão ele estava em uma masmorra úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas e para o martírio. Então, este é o último capítulo dessa carta e as últimas palavras deste capítulo. Consequentemente, são as últimas palavras de Paulo antes de morrer que nós temos registrada na Bíblia. Então, vale a pena prestar atenção nesses versículos que nós vamos ler agora. Então, pois então, damos a devida atenção ao que ele está falando. Amém? Verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Preste atenção, quero pregar uma mensagem com o seguinte tema: não desista da vida eterna. Você pode repetir isso após mim, por gentileza? Não desista da vida eterna. Fala para a pessoa do seu lado. Eu não vou ficar falando para você ficar falando para ninguém do lado, não. Mas só fala isso para ela frisar, porque esse é o tema da mensagem. Fala assim, não desista da vida eterna. Pois bem,
A grande universidade agora se reúne para graduar o grande servo de Deus que trabalhou com empenho, como que se estivesse cultivando uma grande vinha. Ensinou como mestre, correu como um grande atleta legítimo, combateu o bom combate como um bom soldado, e a sua maior arma foi a sua fé. Para tudo que ele realizou, ele chamou de curso. Agora, ele esperava a sua graduação. A graduação dar-se-ia no recebimento da coroa da justiça, que seria dada pelo justo juiz no grande tribunal de Cristo. Fato que ocorrerá imediatamente após o arrebatamento da igreja. Todos nós receberemos o nosso galardão. Ela é o prêmio por todas as perseguições por causa do evangelho. É a coroa que nos está preparada. O prêmio por todas as injustiças feitas contra aqueles que servem fielmente ao evangelho. Quando analisamos a biografia do apóstolo Paulo, meus irmãos, consequentemente, e também de outros homens da história de toda a Bíblia Sagrada, quando nos relata, levanta-se uma grande pergunta. Qual é a pergunta que se levanta, irmão Jason, quando nós olhamos para a biografia do apóstolo Paulo e para os grandes homens de fé que a Bíblia relata? A pergunta que surge é: o que fez estes homens não desistir da vida eterna? O que fez estes homens a não desistir da vida eterna? Então, pois, vamos analisar de uma forma bem objetiva aqui alguns fatos que ocorreu com o apóstolo Paulo. Quando a gente para analisar, por que o apóstolo Paulo concretiza a sua carreira? E no final da sua vida ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos analisar alguns fatos que ocorreu com ele, antes dele falar essas palavras. Primeiro, o que acontece com o apóstolo Paulo? Paulo teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão. Isso está relatado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33, que diz assim, ó: em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos e com um firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me a muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim foi livrado da mão deles. O apóstolo Paulo, o que acontece com ele? Ele precisa sair fugido, descer por um cesto, porque eles queriam prender o apóstolo Paulo. Nós vamos ver também que ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Isso está relatado Atos capítulo 13, versículos 50 e 51, dizendo assim, ó: porém os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade. Os perseguiram com uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo ser expulso a tal ponto que ele tem que sacudir os pés e mudar de cidade. Nós vamos ver também que Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos capítulo 14, versículo 19 e 20, diz assim, ó: chegaram porém alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Você está achando que foi um apedrejamento de qualquer jeito? Pensaram até o ponto que falou assim: ele está morto, então vamos arrastar ele para fora da cidade. E aí eles arrastam ele para fora da cidade. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Então o que você vê? Que um homem que é apedrejado quase até a morte, ele se levanta, volta para a cidade, chama Barnabé e fala: vamos partir para outra. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo na Macedônia. Foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco.
Depois disso, o que acontece com o apóstolo Paulo? Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, fala assim, ó, muito, não foi pouco não, depois de tê-los espancado muito, jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiasse com atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou ao cárcere inferior e lhes prendeu os pés ao tronco. Agora o que acontece? Além de apanhar muito, prende Paulo e amarra ele nos troncos. Quem é esse? O apóstolo Paulo. O que ele está fazendo? Ele está pregando o evangelho. Mas o que fez esse homem não desistir? O que fez esse homem caminhar e olhar e se dedicar a cada dia para o evangelho? O que motivava a fé dele? O que motivava a alma dele? Você está achando que é só isso? Não é só isso não. Ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. No entanto, vai dizer assim, ó, em Atos capítulo 17, verso 13. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. O que acontece? Ele precisa ir embora de lá também. Aí o que vai acontecer? Ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o que vai acontecer? Ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, por isso quase ele é morto. Isso está em Atos capítulo 21, verso 30, que diz assim, ó: por esse motivo toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida fecharam as portas do templo e falaram: aqui você não prega, rapaz. Aí o que ele faz? Tá bom, parte para lá. E o que vai acontecer? Ele é preso em Roma. Sofre um naufrágio em Mileto. Quando ele estava a caminho, em Atos 27, versículo 41, vai falar assim, ó: entretanto, dando lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontraram, um navio encalhou em um banco de areia. A proa encolheu-se e ficou imóvel, e a polpa foi despedaçada pela forte e constantes ondas. O que acontece? Ele sofre um naufrágio, o navio se despedaça e ele sai nadando para a ilha de Malta. Aí você está achando que só foi isso? Na hora que ele chega na ilha de Malta, o pessoal o recebe, faz uma fogueira, ele vai pegar uns gravetos para colocar mais fogo na fogueira para aquecer, porque eles estavam com frio. O que acontece? Sai uma víbora, sai uma cobra e pica a mão de Paulo. Na hora que pica a mão de Paulo, todo mundo fica olhando e fala assim, ó: vai morrer, porque essa víbora é venenosa. Vai morrer. Ficou esperando ele morrer. Só que a palavra de Deus fala assim, que não fez dano algum a Paulo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E aí, para só concluir esses acontecimentos, o que vai acontecer? Paulo vai declarar assim, ó: nós somos fracos na carne, mas em Cristo nós somos fortes. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí o que vai dizer em 2 Coríntios? Vai dizer assim, ó, em 2 Coríntios, vai dizer dessa maneira. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 16 até o verso 30, vai dizer assim, ó, presta atenção. Eu vou ler mais para frente aqui dizendo assim, ó. 2 Coríntios 11, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que estes em prisões, mais em perigo de morte, e muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo.
em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, passei sede, passei jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me escandalize? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito na minha fraqueza. Então, contemplando todos esses acontecimentos que de fato aconteceu com o apóstolo Paulo, a grande pergunta é: o que motivava ele continuar e ele não parar? Ao ponto dele chegar no fim da vida dele e falar assim para Timóteo: Timóteo, completei a carreira, guardei a fé, e agora o que está me esperando é a coroa da justiça que o meu Salvador tem para me dar. O que fez esse homem não desistir? O que fez esse homem não parar? Concluímos no quê? Que ele contemplou algo que todos nós precisamos contemplar. O que ele contemplou? Ele viu o céu do lado de dentro. O que faz eu parar? O que faz você querer desistir? Sabe o que é? É a falta de você conhecer para onde você vai. A tal ponto que quando o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele falou assim: ó, eu ouvi palavras inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Sabe o que ele viu? Ele viu o céu do lado de dentro. A tal ponto que ele fala assim: ó, um homem que espera somente nessa vida é o mais miserável de todos. Deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que a sua vida se resume aqui? Você está achando que a sua vida se resume na sua conta bancária? Você está achando que a sua vida se resume na casa boa que você mora? No carro bom que você anda? No salário que você tem? No dinheiro que você gosta de ganhar? Ei! Se você morrer agora, para onde a sua alma vai? O que está te esperando? A sua alma vai passar perto de Deus ou longe de Deus? Ah, pastor, mas você está na igreja. Mas é dentro da igreja mesmo que você precisa ouvir isso. Para onde a sua alma vai? Para onde a sua alma vai? Aonde você vai passar? O apóstolo Paulo falou: eu considero tudo que eu tenho como nada. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu vou. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Por que você tem pensado em parar? Por que você tem pensado em desistir? Ei, não desista da vida eterna. Jesus está às portas, está para buscar uma igreja santa, remida, lavada pelo sangue, e você não pode parar no meio do caminho. Você tem que ir até o final, a sua casa tem que ir até o final, os seus filhos têm que ir até o final, o seu marido tem que ir até o final, a sua esposa tem que ir até o final. Você não pode parar. O meu lugar não é essa terra, pastor Douglas. Eu não me resumo neste lugar. Eu quero a eternidade. Você quer a eternidade? Sim ou não? Sim ou não? Não somente Paulo, mas também temos muitos exemplos de homens e mulheres que não desistiram aqui neste mundo, mas visando uma pátria eterna. Precisamos de uma experiência profunda com o céu. Sabe o que nós estamos precisando? Ter uma experiência profunda com Deus que nós falamos que nós servimos. Porque a primeira dificuldade que bate, você desanima. A primeira dificuldade que bate na sua casa, você fala: eu não vou mexer com isso. Eu não preciso de ministério. Eu sou obrigado a ficar passando por isso? É obrigado sim. Sabe por quê? Porque você não é dessa terra. Você não é dessa terra. Cristo nos chamou e partiu de tudo do Pai.
O pai fez o quê? O pai deu o filho, o pai amou, o pai entregou o filho, Cristo morreu, derramou seu sangue, perdoou seus pecados. O que você quer mais? Aí você passar uma dificuldade e desanimar de vir da igreja, passar um mês e não tomar ceia, o que você tem na cabeça? Cristo falou assim: aquele que não come e bebe do meu corpo não tem parte de mim. Aleluia. Quantos aqui tem parte? Quantos aqui tem parte? Quantos aqui tem parte? Aleluia. Paulo declara sua certeza na esperança. O que ele fala? Ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, dizendo assim, presta atenção: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos, aleluia, com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aí ele manda no versículo 14 dizendo assim, temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará naquele dia. Eu quero é ser ressurreto. Eu quero receber o corpo glorificado, pastor Adriano. Eu quero é isso. Eu quero é isso. Ele vai falar ainda, Paulo nos declara: as aflições produz para nós um grande peso de glória. Quanto mais eu sofro, mais glória tem. Quanto mais luta, mais glória tem. Ele vai falar assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Portanto, presta atenção, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Sabe o que ele está falando? Aqui eu tenho diabetes, aqui eu tenho pressão alta, o homem exterior está se desgastando, está acabando, eu estou ficando careca, estou precisando de óculos, é crise de ansiedade, é remédio para dormir, é câncer, é tumor, é enfermidade de tudo quanto é lado. Mas deixa eu falar uma coisa: o meu homem pode se desgastar, mas aqui dentro tem um que se renova. Tem um que aquele dia eu vou encontrar. Eu estou de pé, minha alma está de pé. O corpo pode estar frágil, pode estar sofrendo, mas a minha alma, o meu espírito está esperando o meu Salvador. Quantos aqui estão acreditando e esperando o Salvador? Quantos aqui? Levanta sua mão para dar glória a Deus, vai. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui essa noite. O diabo está batendo cabeça, ele está ficando louco. Sabe por quê? Porque ele achou que você ia desistir. Ele achou que a sua família ia se perder. Ele achou que ia jogar sua família, seus filhos na lona. Olha lá, vai para a igreja, mas o filho está desviado. Olha lá, a briga dentro do casamento. Ele pensou que você ia parar, mas Deus está mandando te dizer hoje: eu estou te trazendo um renovo. Eu estou te trazendo perdão. Eu estou te trazendo graça. Ele pensou que você ia desistir, mas não é tempo de parar, é tempo de continuar. Fala assim, eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu vou chegar até o fim. Você não vai chegar sozinho não, viu? A sua família vai chegar contigo. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que até no final do ano vai ter salvação na sua casa, vai ter salvação na sua família. Recebe aí, meu irmão. Vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter salvação. Oh Deus poderoso, Tu és fiel, Senhor. Vai ter salvação. Vai ter salvação. Eu profetizo em nome de Jesus. Não desista da vida eterna. Não desista da vida eterna. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Quando você vai para uma região onde eu estou, você percebe que todas as vaidades caem por terra. Você percebe que roupa, essas vaidades, querer aparecer, isso aí some tudo. Quando você chega dentro de uma casa
que vive com Bolsa Família de R$ 750. Aí ela olha para você assim, ó. Marido traindo, amante mandando foto no celular, com ele deitado na cama. Ela olhar assim e falar: pastor, me ajuda. Eu olhar para o cara quando chegar do serviço e falar assim: ó, você vai ser meu melhor obreiro aqui dentro dessa igreja. Eu abraçar e falar assim: ó, você vai me ajudar a servir ceia aqui, ó. E a irmã está lá todo dia. Sabe quem está dirigindo o culto lá agora para mim? É ela. Sabe quem vai pregar? É ela. Aleluia. Porque está lá, ó, e não desiste do marido, não desiste dos filhos. Os velhinhos lá, os velhinhos. Pastor, 72 anos, o que eu faço? Eu estou amigada. Eu falei: o que você faz, minha filha? Falei para ela: por que você não quer casar? Porque eu recebo aposentadoria, estou concluindo, pastor. Porque eu recebo aposentadoria do meu antigo falecido marido. Eu falei: se Deus deixou de cuidar de você, com 72 anos você passou fome? Não. Deus te abandonou? Não. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho fala assim, ó, que eu tenho que ter renúncia. O que é um salário mínimo para você do que uma eternidade? Falei para ela: não é melhor você morrer agora, com a idade que a senhora tem, e ir para o céu? A senhora vai deixar de ir para o céu por causa de um salário mínimo? Sabe o que aconteceu? Passou algumas semanas, ela falou: pastor, tem uma notícia para você. E todo mundo conhece ela, a cidade inteira. Não casa porque não quer perder a pensão. Na hora que ela chegou em mim: pastor, eu vou casar e eu quero que o senhor vá lá orar para abençoar a gente. Domingo agora acabou o culto. Eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor. Acabou o culto. 3 irmãs. Vou entregar o microfone. 3 irmãs. Estava trabalhando, 2 jovens e uma senhora. Servi a ceia para elas. Na hora que eu estou terminando de servir a ceia, as 3 que eu batizei agora, na hora que eu estava saindo, o Espírito Santo falou comigo. Falou: aí, ó, o resultado do seu trabalho. Esse é o resultado do seu trabalho. Eu servindo ceia para as 3 irmãs que eu batizei. Eu falei: Senhor, eu quero chegar aí e o Senhor olhar para mim e falar assim: ó, Jason, você está aprovado. Entra para o gozo do teu Senhor. Sabe qual que é a minha maior preocupação? É no fim Ele me aprovar. Por isso que eu estou fazendo com sinceridade, com amor e dedicação. Porque no final eu sei que eu vou receber a coroa. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Vamos, Taveira. Dá para cantar? Vamos ouvi-lo. Porque não desisto da eternidade. Porque mesmo sofrendo, eu continuo. Por que estes ilustres conseguiram? Porque venceram tudo. Porque eles descobriram que a causa é muito maior do que eles. E que o que nós vamos receber é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos viver aqui. Glória a Deus. Eu queria que você cantasse aquele hino, se for possível. É possível? Vocês ajudem ele aí, mas canta. Meus filhos, me perdoe, eu quero ouvir o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A eternidade nos espera e é Deus que prometeu. Todas essas lutas que aqui passamos, essas batalhas,
tudo vai valer a pena. Vamos cantar.